Muito bem, meus amigos, para falar sobre a morte da Rainha Elizabeth II e a ascensão do então Príncipe Charles, agora Rei Charles III, está aqui conosco na linha o professor Dr. Sidney Ferreira Leite. Como vai, professor? Um grande prazer estar aqui conversando com você, embora nesse momento bastante, digamos, difícil do ambiente internacional, da ordem internacional, e agora nós temos mais um fato, não é? Que torna esse momento especialmente difícil. Pois não, o professor Sidney, termina um reinado de mais de 70 anos. Aí já começa outro, 8 de setembro de 2022. Começa o reinado de Charles III. É aquela velha, velhíssima história, né? Rei morto, vivo rei. É isso? Sim, tem uma explicação histórica. As disputas de sucessão monárquicas, elas muitas vezes eram violentas, então não era possível deixar um segundo vazio de poder. Quer dizer, dentro de uma ordem sucessória, aquele que deveria se tornar rei ou rainha já assumia imediatamente daí, né, rei morto, rei posto. Quer dizer, tem uma fundamentação histórica que não é o caso agora, é uma transição das mais tranquilas, né? Mas no passado, especialmente no Reino Unido, nós tivemos guerras entre famílias reais, dinastias disputando o reino. Não é? Então, isso explica essa sucessão imediata. Hoje em dia não tem mais sentido, mas, enfim, o Charles já é o rei. Embora a coroação pode acontecer o quê? Daqui um ano, 2 anos. Como é que o senhor vislumbra esse futuro do Reino Unido, professor? Olha, não vejo aí um caminho turbulento. Né? A monarquia no Reino Unido ela está consolidada já há alguns séculos e a rainha Elizabeth II é, sem dúvida, uma das responsáveis para ter consolidado ainda mais a monarquia. É um momento muito difícil, né? Porque a monarquia é olhada, de um modo geral, como algo antigo, né? Que faz parte dos livros de história. A Elizabeth II, do jeito dela, ela conseguiu modernizar essa monarquia, interagir, não é, com o momento que ela está vivendo, que ela estava vivendo. Eu lembro, eu acho que tem um fato bem importante, já que a gente está na televisão, a rainha Elizabeth segunda é a rainha, não é, que sobe ao poder o seu, não é, a sua ascensão ao poder, a sua coroação, ela já foi televisionada, né, em 52, transmitida por rádio, mas transmitida pela BBC. E ela vai acompanhar exatamente a ascensão da TV como grande veículo de comunicação. Então, uma das qualidades da Rainha Elizabeth é ela ter associado muito bem mesmo, o poder simbólico do rei, de uma rainha, com objetivos práticos, né? Quer dizer, a família real, por exemplo, ela traz, né, muitas divisas para o Reino Unido. Né? Essa monarquia britânica ela traz muito lucro, né, para a própria sociedade, e isso se acentuou com a rainha. Mesmo porque não é apenas o Reino Unido, né? São outras nações, outros estados, a exemplo que Austrália, Canadá, Nova Zelândia. O reino é realmente bastante amplo. Agora, nos parece que é evidente que o reinado de Charles III não será tão longevo, né? Isso aí está claro. Mas agora, a diferença de personalidade entre essas duas pessoas, né? Isso aí vai comprometer o andamento desse reinado, professor? Hermano, você foi muito feliz ao falar da personalidade. Porque tanto a Elizabeth, né, a mãe, e o Charles, o filho, eles foram preparados. Eles foram preparados desde muito cedo. Para os nossos telespectadores terem uma ideia, a Elizabeth foi orientada até de como ela deveria ler os jornais. Puxa. Como ela deveria selecionar as notícias que, de fato,
interessavam, né? O Charles também. Agora, eles têm personalidades diferentes, não é? A Rainha Elizabeth II, ela foi a rainha que teve vida de rainha. Como Vinícius de Moraes foi poeta que teve vida de poeta, ela seguia rigorosamente todos os protocolos. Ela ajudou a criar esses protocolos. O Charles já não tem a mesma, digamos, essa mesma personalidade, não é? Ele não tem a mesma envergadura do ponto de vista pessoal da opinião pública, né? Ele não tem o carisma, ele não tem a simpatia que a rainha cultivou ao longo dessas décadas, né? Agora, não significa que uma vez, né, rei, ele possa, né, se alimentar, né, de todo o poder simbólico, né, de ser rei, né? Acho difícil. A Rainha Elizabeth é uma rainha do ponto de vista dos protocolos emblemática. Eu só faria aí um paralelo. A Rainha Vitória, que criou, né, todo esse imaginário moderno de uma rainha, de um monarca, é a Rainha Vitória no final do século XIX. E a Elizabeth, ela deu continuidade, né, a esse glamour, né, e sem nenhum momento ser algo agressivo e anacrônico. São méritos da Elizabeth. O senhor imagina que o comportamento não tão apreciado pelo público, não é, do Reino Unido, do rei Charles, né, o fato dele, né, da própria vida pessoal dele, né, o caso da princesa Diana, e arrumou uma outra mulher durante o casamento com Diana, e tem aquelas histórias incríveis, muito explorada, história muito explorada pelos chamados tabloides ingleses. O senhor acha que isso põe em risco a permanência dele, o force, de uma certa maneira, a abdicar o trono em favor de William, um jovem que pode assumir o reinado? Não, isso aí a gente está imaginando coisas, pensando nisso. Olha, a história tem elementos imponderáveis, não é? A história pode nos surpreender e muitas vezes surpreendeu. A tendência não é essa, a tendência é que ele assuma, não é? Agora a gente tem uma linha sucessória bem masculina, né? Pois é. Ele, que era o filho mais velho da rainha, depois o filho mais velho dele, o William, e o filho mais velho do William, que é um garoto de 9 anos de idade, e só depois vem uma mulher, que é a Charlotte, irmã, não é, do George, filho do William. Quer dizer, essa é a linha sucessória. Tendo a crer que ele vai se empoderar. Ele tem tido, nos últimos anos, Hermano, uma trajetória bem mais discreta. Ele tem sido muito mais protocolar, estou usando essa palavra exatamente para destacar, se comportar, não é, como um príncipe, como um rei. É claro que tem um passado que não se pode transformar numa página em branco, não é? Porém, eu tendo a crer que a preparação, não é, que o Charles, não é, recebeu ao longo de toda a sua vida, agora chegou o momento dele se mostrar à altura, não é, do cargo, não é, que ele está assumindo, né, no dia de hoje. Professor Sidney Ferreira, a que o senhor atribui tanto interesse, né, interesse mundial pela sucessão no reinado, pela morte da rainha e a ascensão de Charles? A quem o senhor atribui esse interesse tão... Será que é a história, enfim, ou existem motivos práticos para o mundo se interessar naquilo que acontece hoje no Reino Unido? Excelente pergunta, não é? Acho que há dois eixos a partir dos quais a gente pode entender. O primeiro é o próprio glamour da família real britânica, o fato de ser o Reino Unido. O Reino Unido, durante mais de um século, foi a grande superpotência do sistema internacional. O império onde o sol nunca se punha, sempre havia a luz do sol em uma parte do Império Britânico. E a própria rainha
com as suas qualidades e os seus valores. Mas há um outro fato que penso, hermano, responde à questão que tão bem você nos apresentou. Vivemos um grande vazio de poder na ordem internacional. Nós não temos líderes, não apenas carismáticos, mas nós não temos líderes com uma estrutura de estadista, com uma visão mais ampla. Nós, nesse momento, a ordem internacional ela é órfã de grandes lideranças. Talvez a última liderança que a gente possa definir como uma estadista também foi uma mulher, Angela Merkel, que saiu do poder na Alemanha. Mas as lideranças hoje que estão em estados chaves da ordem internacional são lideranças frágeis, são lideranças que não são capazes de criar pontes de conciliação entre as organizações internacionais e os diferentes estados. Isso acentua a falta que a Rainha Elizabeth vai fazer, porque o poder não se exerce apenas pela força. A força é uma das ferramentas do poder. O poder mais legítimo é esse da liderança, que Mercury, Elizabeth tinham de sobra, sem precisar usar armas, sem precisar levantar a voz, sem precisar ter um discurso agressivo, mas com muita legitimidade. A gente não pode abrir uma das mãos e identificar estadistas nesse momento com esse perfil. Isso explica em grande parte essa comoção global em torno do falecimento da Rainha Elizabeth II. Perfeito. Dr. Sidney Ferreira Leite conversando conosco ao vivo aqui no RB Notícias de hoje. Nós vamos para um rápido intervalo e vamos voltar à nossa conversa daqui a pouquinho. Professor, nós voltamos já.